No contexto anterior, abordava-se a salvação revelada aos pequenininhos, como eu falei. Alguns detalhes que ficamos vendo ou que passou-se no sermão passado foram apresentados no contexto posterior, em que podemos responder a segunda pergunta, porque a salvação é revelada aos humildes, porque é pelo Espírito Santo que revela os projetos e os planos de Deus. Você viu também que é um trabalho triunitário da Trindade. E também, por fim, no domingo passado estudamos sobre a intimidade que se deve ter com o Pai, porque bem-aventurado aqueles que são, pois muitos queriam ver e ouvir o que vocês estão vendo e ouvindo, como os reis e os profetas, e não puderam. Isso é assunto do sermão passado, para que você pudesse conectar essa nova chave que se abre. É uma nova chave totalmente diferenciada, onde o meu resumo nessa noite é: para você ser habilitado, para o cristão ser habilitado, é preciso a graça e a efetividade do Espírito Santo. Se você colocar esse resumo da pergunta sendo resposta a esse contexto, você já entendeu tudo. A pergunta de Jesus é: Mestre, que farei para herdar a vida? O nosso resumo é: para que eu possa herdar a vida eterna é graça. E para que eu possa herdar a vida eterna, a efetividade da vida eterna, da herança eterna, a efetividade é selada, é confirmada, é carimbada pelo Espírito Santo. Quantos que estão aqui já têm essa clareza no coração? Se você ainda não tem, coloca aí: Senhor, a salvação, a vida eterna, a graça, a salvação, a vida eterna, Mestre, é efetiva pelo Espírito Santo. Agora dá para a gente entrar nesse contexto. Do versículo 25 ao versículo 27, a conexão desse texto, se é que existe, entre o relato imediatamente precedente do capítulo 10, do versículo 21 ao versículo 24, é aquela introduzida no início da missão que o Senhor Deus deu aos discípulos. E agora a verdade é que esse resumo traz essas pessoas para o centro da lei, traz para Moisés, traz para a Torá. E semelhantemente o que se encontra no versículo 27, a isto respondeu, veja: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Circule esse versículo, grife esse versículo, escreva num pedaço de papel como sendo o resumo dos 10 mandamentos. Nós estamos voltando agora a alguns anos atrás, quando nós expomos aqui na igreja, nesse púlpito, todo o livro de Deuteronômio. Todo o livro de Deuteronômio foi trabalhado dentro dos resumos, dos 10 mandamentos, desse resumo que está aqui. Irmãos, então olhem para esse texto agora, não tire os seus olhos para esse texto, pode só me ouvir, não precisa olhar para mim, olhe para a sua Bíblia e deixe essas letras entrarem no seu coração e na sua mente. Só vão me ouvindo, não precisa olhar para mim, olha para o texto. O resumo da lei é algo tão importante, porque semelhante ao que se encontra aqui no versículo 27, você tem no sinótico Mateus capítulo 22, 37, Marcos 12, 29 a 31, e porém os dois relatos de Mateus, Marcos e Lucas não descrevem os mesmos incidentes. Em Mateus e Marcos é o próprio Jesus que resume a lei. Agora em Lucas você tem um especialista da lei, alguém treinado, alguém forjado, tipo um pastor, tipo um
um homem, um sacerdote, alguém profundamente conhecedor de toda forma escrita do culto daquela época. Em Mateus e Marcos, o resumo é dado na resposta à pergunta: qual é o maior mandamento? Agora em Lucas é dado o que está escrito na lei. Como você lê a lei? Como você vê a lei? Em Mateus e Marcos, Jesus tem algo positivo a dizer sobre o escriba. Em Lucas, a descrição dada é referente ao especialista na lei, que não é tão favorável a esse conteúdo, porque ele vai fundamentar o seu pensamento em filosofias que às vezes nós fundamentamos, pensamos. No final do sermão de hoje, só para você já habituar, eu vou falar uma palavra que eu quero que você fique já atento a essa palavra quando eu falar. Igreja não é filantropia. Igreja, de novo, não é filantropia. Talvez seja uma palavra diferente, divergente para você, estranha para você, mas igreja não é filantropia. E no final do estudo você vai ver isso aí, porque Jesus fala isso. Igreja não é filantropia. Versículo de número 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Embora falte certeza com respeito às circunstâncias precisas que deram origem a essa pergunta, a seguinte reconstrução provavelmente não esteja longe do que realmente aconteceu. Jesus estivera ensinando ao povo antes de partir e de levantar-se um especialista da lei. A pergunta formulada teria soado da seguinte forma: que devo fazer para herdar a vida eterna? A vida eterna, que o belo termo coloca aqui no superlativo, preciosa, essência indicada dentro do contexto de salvação, refere-se ao tipo de vida que não só tem fim quanto à duração, mas que também é inapreensível quanto à qualidade. Não tem como mensurar como vai ser a nossa vida eterna. Irmãos, a gente sabe, e a gente já escutou tantas historinhas sobre a vida eterna, é que na vida eterna você vai ter um carrão, que na vida eterna você vai ter uma casa, um palacete, que você vai ter o ouro, vai ter isso, vai ter aquilo. Olha, ninguém pode mensurar o que será a vida eterna. Nenhum mortal sabe da metade da glória celeste. Lembra desse hino? Metade da glória celeste jamais se encontrou ao mortal. Não dá, porque a minha cabeça pecaminosa, pervertida, depravada, justificada em Cristo Jesus, mensurar o que vai ser a vida eterna. Eu só quero dizer algo para você: vale a pena desejar a vida eterna, vale a pena ter certeza da vida eterna, porque você não tem noção do que será a vida eterna. Verso 26. Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? O intérprete, escriba, como interpretas? Note a forma maravilhosa em que Jesus apara a pergunta. Em vez de respondê-la, ele faz ao advogado uma contra-pergunta de forma implícita. Prontamente informa ao inquisidor que ele, Jesus, não está ensinando uma nova doutrina, está aderindo de forma estrita os princípios básicos da santa lei de Deus. Jesus, ele não veio revogar a lei, mas Jesus veio cumpri-la. Verso 28. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faz isso e viverás. A resposta daquele intérprete foi correta. Ele conhecia a lei, e ele, talvez olhando dentro dos olhos daquele intérprete da lei, ou olhando dentro dos nossos olhos, Jesus disse assim: não existe um capaz de cumprir a lei.
fosse só a lei pela lei, ninguém seria salvo. A resposta é clara. Se algum ser humano realmente cumpre com perfeição essa ordenança sobre o amor, então de fato obterá a vida eterna. Não havia nada de errado a esse elevado requisito da lei. A lei é santa, o mandamento é santo, é justo, é bom. Romanos 7,12. O homem que pratica essas coisas, diz Gálatas 3,12, viverá. Mas quem? Será que nós estamos cumprindo a lei? A síntese está: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu creio que um bom cristão, ele começa assim: eu amo o Senhor de todo o meu coração. Eu amo o Senhor e não há nada além do mais. Eu não amo mais meu marido, eu não amo mais o meu filho, eu não amo mais o meu emprego, eu não amo mais o meu carro do que Deus. Em primeiro lugar eu amo a Deus. Se algum cristão tem isso no seu coração, começou bem. Porque vamos ser sinceros, nós trocamos Deus por outras coisas. Nós trocamos Deus por um entretenimento, nós trocamos Deus por um afazer, nós trocamos Deus para ganhar dinheiro. O nosso Deus é o Deus do dinheiro, o nosso Deus é o Deus da felicidade, do contentamento, do lazer. Mas se um bom crente não troca Deus, e depois disso tudo ele tem que amar com toda a força. E veja que essa palavra soldados, esforço, sofrimento, luta, treinamento, vem nos acompanhando desde manhã cedo aqui, no sermão da manhã, quando nós falamos que Jesus te chamou para ser um bom soldado, um soldado treinado, aperfeiçoado para sofrer. Será que você ama o Senhor com toda a sua força, com toda a tua alma? Você que é mãe e que já deu à luz a uma criança em parto natural, provavelmente experimentou que seja uma coisa bem próxima a ter a sensação de toda a tua força. Toda a tua força. Só que a mãe sabe disso. E ao ouvir a criança chorando, e a energia volta. Essa é uma percepção que nós devemos ter ao servir ao Senhor com todas as nossas energias, com nossas forças. O verso 29 diz: e ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus. Depois que ele trabalha o conceito de amar o teu próximo, aí sai do prisma divino e vai para o prisma humano, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele agora vai questionar o Senhor. Verso 29. E ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Sobre isso havia uma grande variedade de opiniões. Entre os judeus, havia quem pervertia o mandamento de Levítico 19:18, fazendo dizer: amarás ao seu próximo e aborrecerá seu inimigo. Então, você só ama aquele que te ama. Aquele que não te ama, olha a perversão explícita da lei. Alguns, tem crente que pensa assim até hoje: ama só quem te ama. Se a pessoa não te ama, é um inimigo, eu vou odiá-lo. Jesus refuta essa interpretação com Mateus capítulo 5, 43 e 48. Um outro ponto de vista amplamente aceito parecer ter sido: ame ao seu próximo, vírgula, o fariseu. Eles as arruavam assim, eles separavam as pessoas, eles tinham preconceitos. Eles não conversavam com os samaritanos, eles julgavam serem uma casta melhor, os judeus, pura. Eles não comiam a alimentação dos gentios, eles não estavam ali, eles eram preconceituosos. E esse homem agora pergunta para Jesus:
O verso 30. Jesus começa então a ensinar para aquele homem uma parábola. Do versículo 30 até o versículo 40, o versículo 36, em que ele faz a pergunta. É um processo de ensinamento, de lição para esse intérprete. Certo homem, ou simplesmente na parábola, um homem. Ainda que Jesus não diga a sua nacionalidade, a que pertencia a essa pessoa, a história em si deixa claro que esse homem em questão era judeu. Era um crente. Era alguém da sinagoga. Se não fosse um judeu, o Senhor teria dito: os salteadores moeram a pau, socando mais e mais, até que deixasse esse homem judeu semi-morto, caído. Certo irmão estava semi-morto. E vocês lembram que quando nós passamos lá para o Deuteronômio, nós falamos muito sobre o cuidar, sobre o acolher, sobre a atenção que se deveria dar aos irmãos. E o verso 31 diz: irmãos, casualmente descia um sacerdote aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Que insensibilidade! Era um sacerdote, um homem conhecedor da palavra, um homem santo. Aliás, um sacerdote que bem pouco tempo provavelmente estava ministrando nas suas ocupações, os seus deveres sagrados da igreja no templo. E agora provavelmente, ao ver essa cena, ele poderia ter se detido ali, poderia ter acudido aquele irmão, mas ele, observando, ele ia viajando de Jerusalém para Jericó, onde moravam muitos sacerdotes levitas. Não havia justificativa alguma para a negligência pecaminosa do sacerdote. O homem simplesmente não quis comprometer-se. Fugiu de se comprometer-se. O verso 32, semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo também, passou de lá. O sacerdote passa de lá. O levita passa de lá. Ao auxiliar do sacerdote não é melhor do que o sacerdote. Talvez o levita tenha pensado: se o meu líder não cuidou, não parou, eu que estou saindo do templo, talvez assim, estou cansado de estar na igreja, de ministrar na igreja, tudo que eu quero é ir embora para casa, tomar um banho, relaxar, eu vou ter que parar com essa pessoa aqui do meu tempo. Se o meu mestre, se o meu pastor não parou, se o meu presbítero não parou, eu que sou inferior também não vou parar. Ele também, logo que vê o homem gravemente ferido, procura se certificar de ficar mais longe possível dele, passando para o lado oposto da estrada. Ele sai agora, por acaso, ele sai, seria o caso de um homem judeu que já está na estrada, assaltado, roubado, ferido, deixado ali, que morra. Assim parece que eles pensaram dessa forma, porque que se tudo isso não fosse uma calamidade suficiente, eles agiriam de forma diferente, não agiria com uma forma débil e de falta de respeito por aquela pessoa que ali estava. Verso 33. Agora vem alguém odiados por todos, principalmente pelos judeus. Vem alguém que não era reconhecido pelos judeus. Mas o versículo 33 diz: certo samaritano seguia o seu caminho e passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu dele. Então as coisas vão de mal a pior. Os judeus e os samaritanos não se amavam, se odiavam. Quando os discípulos de Jesus queriam demonstrar a sua amargura para com o mestre, chamavam o mestre samaritano. João 8:48. E os samaritanos não restituíram o ódio por ódio. Porém o samaritano viu aquele homem seriamente ferido, e então o seu coração condoeu. Isso nos lembra o próprio Jesus. Vamos dar uma olhadinha em Mateus 9. Folheia a sua Bíblia. Mateus 9, verso 36.
Isso nos lembra o que Jesus fez aqui. Mateus 9, verso 36. O que diz Mateus 9, 36? Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. O coração daquele samaritano foi a mesma compaixão que Jesus teve por aquela multidão. Nós já passamos por essa citação em Lucas, onde Jesus se compadece. O verso 34 demonstra que o samaritano atravessou para o outro lado, coisa que nenhum dos outros dois fizera, e observa aquele homem semi-morto, e que o samaritano imediatamente ministra os primeiros socorros, ungindo suas feridas com vinho, asepsia. Então ele montou o homem no seu próprio animal e o levou a uma estalagem e cuidou dele. Que quadro extraordinário! Alguém que tinha todo, talvez, direito de deixar aquele homem semi-morto para lá. Ele para, ele cuida. O samaritano então caminha ao lado do seu jumento, amparando a trágica figura até que chegue numa estalagem. Verso 35, ele coloca do seu próprio bolso 2 denários. 2 denários naquele tempo equivaleria a 2 dias de salário para o trabalhador mediano. A soma é essa que, segundo os preços do seu tempo, dava para o alojamento, para a comida, bastava e sobrava para vários dias. O samaritano é cuidadoso e garante ao hospedeiro que se ele não sofreria prejuízo algum pelo cuidado daquele judeu, e que se alguma coisa precisasse, ele poderia cobrá-lo pessoalmente assim que ele voltasse ali por aquela estalagem. O versículo 36 traz para nós a informação da seguinte forma: qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus então pergunta para aquele intérprete, e ele responde. Veja o que ele respondeu, o que usou de misericórdia. O 36 nos observa a exata expressão, o espectro da lei, em responder: quem é o meu próximo? Jesus então lhe pergunta qual dos 3 provou ser. O que Jesus está enfatizando aqui, a pergunta não é quem é o meu próximo, quem é o meu próximo, mas estou me comportando como um próximo das pessoas necessitadas que o Senhor põe no meu caminho? Devagarzinho, se você está disperso, e você possa entender o que o Senhor está colocando aqui. A pergunta não é quem é o meu próximo. Na realidade, o que Jesus responde: estou me comportando como próximo das pessoas necessitadas que o Senhor põe em meu caminho? Verso 37 termina a parábola, a história. O especialista da lei respondeu: o homem que teve piedade, esse se comportou. O fato dele não dizer ao samaritano não deve ser levado em conta contra ele, como se ele odiasse os samaritanos tão profundamente que nem mesmo agora não quisesse mencioná-lo nominalmente. Ao contrário, visto a resposta dada, mostra que o tipo do homem acudiria com o seu auxílio, fosse uma resposta ainda melhor do que dissesse o samaritano. Ele não quis dizer foi o samaritano, porque ele está dizendo hoje para você, para mim, para essa igreja, algo importante a respeito de como herdar a vida eterna. Herdar a vida eterna precisa ter a lente amplificada do resumo dos 10 mandamentos e mais encaixar a graça e a efetividade do Espírito Santo.
Eu espero que você não esteja perdido nesse arrazoado de comentários, porque a sua vida possa a partir de agora demonstrar aquilo que Jesus requer. Jesus diz: vai e continue fazendo o mesmo, ou significando que esse estilo de vida deveria ser a partir de agora daquele intérprete. Esse estilo de vida precisa ser o meu estilo de vida. O próprio fato de que Jesus criou e contou essa parábola nos mostra duas coisas. A primeira coisa: que tipo de Salvador é Jesus? Nota aí, que tipo de Salvador é Jesus? Pense aí, que tipo de Salvador é Jesus? Que te viu, que te chamou, que te amou, e disse: venha meu filho, venha ter uma experiência comigo, venha herdar a vida eterna. Você não tem noção daquilo que está preparado para você antes da fundação do mundo. Irmãos, nós não temos mensuração, imaginação daquilo que nós teremos na vida por vir. Vale a pena desejar a vida eterna, vale a pena. A segunda coisa: que tipo de pessoas Ele, Jesus, quer que sejamos? E aí a gente precisa dirimir algumas dúvidas que nós temos dentro da igreja, porque nós vimos que as igrejas hoje são mais filantrópicas do que teológicas, e isso é um erro sério. Respira fundo, pense um pouquinho, vou tomar uma aguinha enquanto você vai pensar sobre isso. Você acha que a igreja, ela é mais teológica ou ela é mais filantrópica? A Confissão de Fé de Westminster, capítulo 16, 3, diz assim: a fim de que sejam para isso habilitados a ação da igreja, o trabalho da igreja tem que ir além da graça que já recebemos. É necessário que recebam a influência efetiva do mesmo Espírito Santo para operar neles tanto o querer como realizar segundo o seu beneplácito. A confissão de fé, ela está tratando aqui conosco algumas coisas importantes. A habilitação para a igreja vai por causa da graça. Aquele samaritano que procede de tal amor com aquele judeu, ele para por causa da graça. Ele tem compaixão como o mesmo sentimento que Jesus teve de um povo sem pastor, de um povo perdido, de um povo desorientado, de um povo que é excluído pelos seus semelhantes. Mas é necessário que a influência da igreja seja pautada na pregação da palavra de Deus, na efetividade do Espírito Santo. Igreja que não anuncia a palavra e só faz boas obras é filantrópica. A filantropia está em primeiro lugar, e nós não fomos chamados para exercer filantropia, porque existem outras religiões que fazem com maior zelo, maior grau de necessidade, porque para eles a salvação vem na filantropia. Reverendo, não foi boas obras que o samaritano praticou? Ele botou no seu cavalo, ele pagou 2 denários, ele fez asepsias, ele não fez boas obras, ele não fez filantropia. Irmãos queridos, vamos perceber o que está por trás desse contexto da pergunta de Jesus, da resposta de Jesus. Olha, Filipenses capítulo 2, versículo 13: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece.
2 Coríntios 3,5, não que é por nós mesmos sejamos capazes de pensar em alguma coisa, como se partíssemos de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A nossa ação, a nossa mensagem, a demonstração de amor vem para cumprir o que a lei nos imprime. Inclusive, filantropia e boas obras servem só para cumprir a palavra de Deus. Porque sem a palavra é só boa ação, só boa obra. Irmãos, quando Jesus ele abre essa nova chave no meio desse texto, ele faz a seguinte pergunta: qual a abrangência da lei? Se pela lei ninguém vai ser salvo, a abrangência da lei é o amor. Para que se fosse trabalhado o conceito de graça, ele tinha que demonstrar o agapetos. Ele teve que descaracterizar o ofício sacerdotal, homem de Deus, homem que estava trabalhando na igreja, homem que estava saindo de um turno da igreja, homem conhecedor da Bíblia, crente. Ele teve que desqualificar um levita, ministério de adoração, de carregar a arca, levita do Velho Testamento. Ele descaracterizou isso. Ele teve que chamar um samaritano que era odiado pelos judeus e dizer assim: se não for o agapetos, ninguém será salvo, ninguém herdará a graça. Eu sei que você é inteligente, você está colocando aí agora, pastor, então a resposta a graça é o amor. Sim, a graça é o amor incondicional de Deus. Eu faço pelo amor, eu mostro o amor, eu ensino o amor, eu prego o amor. A abrangência da lei é o amor. Jesus, após relatar esta parábola, ela indica duas coisas. Anote aí, um binômio, mais um binômio: quem ele é, quem nós somos. Escreveu aí pela segunda vez quem ele é e quem nós somos. Quem Jesus é? Cumpridor de toda a lei. O sacerdote, o levita, o samaritano, você, eu, a igreja do século 21. É nele que nós temos a justificação, é nele que nós temos a salvação, é nele, em Cristo, que nós temos a vida eterna. Cumpre nele toda a lei, cabalmente em Cristo Jesus. Seria impossível para os seres humanos herdar a vida eterna sem o agapetos, sem o amor de Jesus. Ele cumpriu a lei. E quem nós somos? Nós somos eleitos e precisamos ter um comportamento diferenciado. Não é quem é o meu próximo. A resposta não é quem é o meu próximo. A resposta foi dada para nós: estou me comportando como próximo. É comportamental. Porque o próximo para mim pode estar a 500 quilômetros de distância, num outro país, numa outra nação, mas o próximo pode estar ao meu lado. Irmãos, talvez você já tenha ouvido pastores pregando que o próximo é aquele que está ao seu lado. Não. Tire essa linguagem, essa visão. O próximo é aquele pelo qual eu me comprometo a ser o próximo dele, a orar por ele, a ensinar a palavra para ele, a pregar o amor de Deus, a ser mais teocêntrico e menos filantropocêntrico. Jesus, irmãos, ele nos ensina
Porque é bem possível que a partir da função cumprida dos discípulos, a igreja agora passaria por um esvaziamento em relação à própria pregação da palavra, se focaria em ação social, em filantropia, em benfeitorias, em detrimento da prática do amor real, graça efetivada pelo Espírito Santo. O que mais essa passagem nos ensina? Já estou terminando. As verdades bíblicas são ensinadas com finalidade de mudar o caráter dos discípulos. Essa verdade está aqui para mudar o nosso caráter. Depois da grande alegria produzida nos corações daqueles discípulos, os 70, e do próprio Jesus Cristo, o seu olhar é direcionado para o agapetós, para o amor. E por que seria? Qual a consequência do amor? A nossa prática está condizendo com o resumo dos 10 mandamentos. Irmãos, então isto é ágape, agapetós. Você é esse instrumento do Senhor Jesus? Meus irmãos queridos, o processo do amor, ele passa pelo procedimento do ensino da Bíblia, da palavra. Irmãos, claro que nós podemos ajudar. Claro que os nossos corações eles estão abertos a amparar, a acolher e ajudar. Mas antes disso, os nossos corações devem estarem abertos para ensinar. A igreja, ela não é filantrópica. A igreja, ela é teológica. Quer fazer ação social? Você pode fazer. Mas antes, prega a palavra. Ensine. Foi isso que Jesus fez com aquele intérprete da lei. Hoje, qual o aspecto fundamental do sermão para a minha vida? Se eu parasse tudo aqui agora, fechasse meus olhos e perguntasse: Senhor, qual é a mensagem fundamental que o Senhor quer deixar para o meu coração nessa noite? Qual seria a sua mensagem aí? Aplique aí no seu coração. O que Jesus está falando com você? Será que nós somos pessoas que temos piedade? A piedade sem a palavra é meramente filantropia. E filantropia não herda a vida eterna. Não se envolva com tanta filantropia. Não se envolva com tanta filantropia sem ensinar teologia. Amém? Isso vale até para nós que estamos sentados aqui. Quantas vezes, irmãos, nos sentimos usados por irmãos que são da mesma igreja, irmãos que acham que nós temos que ir a todo instante, a todo momento, a todo segundo, a qualquer forma. Sim, a palavra para esse irmão: irmã, se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar, mas eu quero também te auxiliar na palavra do Senhor. A palavra diz isso aquilo outro. Amém? Porque todos nós estamos num processo de caminho e de vida eterna. E lá nos céus, lá nos céus, vai ser muito bom. Que farei para herdar a vida eterna? Que você responderia? Senhor, herdarei a vida eterna por causa da graça, da efetividade do Espírito Santo, por causa do verdadeiro amor. Que Deus nos ajude. Fiquemos em pé.